Graça e paz, irmãos. Pastor Eliabe Ribeiro. E eu senti um desejo de trazer uma palavra sobre esse fato triste, né? Emblemático, marcante. Estou me referindo ao suicídio de 4 pastores, 3 pastores e uma pastora, ou 2 pastores e 2 pastoras. E o fato de um dos pastores, que foi o primeiro, eu procurei acompanhar mais de perto como que seria o movimento, né? O que estava acontecendo, deixando de acontecer, e me espantei. Confesso aos irmãos que me espantei, me assustei com aquilo que via acontecendo nas redes sociais. Volto a dizer, a minha palavra é uma palavra de conscientização, uma tentativa desesperada de trazer um despertamento para o povo de Deus em relação à graça, à misericórdia, à compreensão. Compreensão não significa aceitação. São coisas diferentes. Mas eu confesso, irmãos, que eu li algumas coisas e eu comecei a chorar. Porque sou pastor. Eu vi tanta coisa nojenta sendo postada, coisa nojenta sendo postada, e essas coisas nojentas, bizonhas, imbecis, fruto de uma religiosidade e de um conhecimento bíblico pequeno, legalista, fatalista, destituído da graça e da misericórdia de Deus. Em relação à morte do primeiro pastor, eu li expressões do tipo: esse homem não passa de um covarde. Esse homem não passa de um covarde. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: não é difícil tirar a vida do outro, não. Não pense que é difícil, porque não é não, tá? Não é difícil tirar uma vida de outra pessoa. É quase que um instinto natural. Você vê alguém agarrado no pescoço do seu filho, ou alguém que vai atirar no seu filho, e você ter ali uma faca, alguma coisa, é instinto natural, você vai partir e vai tirar a vida daquela pessoa. Tem as exceções? Tem, e não vou negá-las. Porém, na grande maioria das pessoas, a reação é essa, é instinto de sobrevivência. Mas tirar a própria vida pode ser erro, pode ser pecado, mas tem que ser macho. Tem que ser macho. Primeiro, porque sabe das consequências que isso vai trazer. Pode ser até um ato de egoísmo, de pensar só em si. Ou às vezes não. A gente não sabe o que está acontecendo. Mas eu vi essa expressão covarde escrita por um crente. Eu vi expressão do tipo assim: fraco, esse homem não passa de um fraco. Esse homem não passa de um fraco. E aí depois eu fui dar uma olhada na história ministerial dele, uma história frutífera, uma história contundente pro reino, uma história
aonde pessoas inúmeras foram abençoadas pela vida desse homem, pelo ministério desse homem. Ministérios foram levantados através do ministério desse homem. E aí se coloca lá, ele é um fraco, não aguentar a pressão da vida. Teve pessoas que escreveram assim, esse homem não conhecia Deus, porque se ele conhecesse Deus, ele não faria tal coisa. Outros falaram de fraqueza espiritual. Fraqueza espiritual. Teve pessoas que chegaram ao absurdo. Tô botando S's aí. Que colocaram assim. É que viu que a grana estava ficando curta. A grana estava ficando curta. Porque tem pastores que estão na igreja só por causa do dinheiro que ganha. Como se pastores ganhassem uma fortuna. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu, antes de ser pastor, eu dirigi uma empresa. E nessa empresa eu cheguei a ganhar 25 salários por mês. Eu sei que não é uma fortuna, mas é um dinheirinho legal. É um dinheirinho legal. Se eu tivesse ganhando hoje 25 salários por mês, eu estava rindo à toa. Então eu sou um homem que sei o que é ganhar 25 salários. Quando eu assumi o ministério, eu assumi 2 ministérios. Educação religiosa, missões e evangelismo. E a cultura da igreja era pagar por ministério. Eu assumi 2 ministérios ganhando um salário mínimo. Quando eu decidi ir fazer um seminário, eu estava debaixo de uma super proposta da maior empresa de saúde da época para abrir uma sociedade com essa empresa. Sem botar um centavo, eu ia só entrar com trabalho. Ia deixar de dirigir uma empresa para ser dono de uma empresa com uma estrutura bilionária. Nessa hora, meu pastor conversou comigo e disse assim: você nunca vai ser um pastor, porque você não tem coragem de abrir mão da posição que você tem. Cheguei na minha casa, me reuni com a minha família, com a minha esposa e com meus filhos, e disse: pastor, deu uma palavra para mim, que eu vim na viagem pensando nessa palavra. Eu vou rejeitar a proposta e vou deixar esse mercado de trabalho e vou cair para estudar em tempo integral. Eu nunca mais ganhei 25 salários na minha vida. Não passei fome no ministério. Pastoreei 2 igrejas. 2 igrejas que cuidaram de mim e de minha família com o melhor que eles podiam. Com o melhor que eles podiam. Mas o melhor estava infinitamente distante de 25 salários. Não dava a metade. Bem menos da metade. A primeira igreja que eu assumi como pastor presidente, eu assumi ganhando 2 salários mínimos. Aí eu fiz uma proposta à igreja, falei assim: vamos fazer o seguinte, eu não quero ganhar esse salário não, eu quero ganhar 30% da entrada de dízimos. Não é entrada de campanha, de oferta, nada. 2 dízimos. O tesoureiro fez a conta. E ele mostrou: pastor, 30% dá bem menos do que os 2 salários. Eu falei assim: Deus vai me honrar e a igreja vai crescer. E no espaço de 2 anos e meio,
a igreja foi crescendo, e nesses 2 anos e meio a igreja foi percebendo a minha disposição de trabalhar, a minha dedicação ao serviço, tempo integral, atendendo gente do bairro, atendendo gente que estava no tráfico, tendo que entrar dentro de boca de fumo para tirar pessoas de lá de dentro. Está ouvindo isso, senhor Danilo Gentili, que não sabe nada de igreja, não sabe nada da vida de um pastor? Tu é um nada para falar a respeito desse assunto. Você passou por uma igreja, teve uma... E lá deve ter entrado numa igreja bacana, porque você disse que entrou por causa da mulherada. Então você deve ter entrado numa igreja riquíssima e acha que tudo é igual. Aí entrei, e aí na medida que a igreja ia vendo, a igreja se preocupava. Pastor, pastor, pastor. Calma, irmãos, a igreja... Pastor, o que o senhor ganha não dá. Calma, irmãos, a igreja... Calma, tem o tempo de Deus, é Deus que vai honrar. E Deus foi honrando, e fui chegando a uma condição financeira melhor. Mas essa condição financeira melhor nunca chegou à metade da metade de 25 salários. E aí eu tenho que ouvir pessoas falando a respeito do suicídio desse pastor, e aí esses pastores, que é por causa de dinheiro. Tão depressivo por causa que a igreja está sem dinheiro. O mais duro é ouvir crentes, ler e ver, verificar. Amigos meus escreveram isso. Amigos meus escreveram isso. Outros falaram de depressão, dizendo assim, isso acontece porque não procura ajuda. Sabe por que não procura ajuda? Porque não era para o pastor procurar ajuda. Era para a igreja estar atenta ao seu pastor. Pastor está com problemas. Pastor está enfrentando desafios dentro de casa, no seio da família, no casamento. Você pensa que ovelha, o Danilo Gentili e outros do seu nível de argumento medíocre, você acha que ovelhas vai na casa do pastor perguntar se o pastor está com problema? Ô pastor, como é que está seu casamento? Ô pastor, como é que estão suas finanças? Ô pastor, como é que está... Você acha? Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu estava infartado, tinha saído do infarto, saído do hospital, fiquei lá uns 10, 15 dias no hospital, saí e tinha que fazer um exame, e o médico disse assim, ó, você precisa ficar no seu quarto, repouso absoluto, 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 absoluto. 2 famílias da igreja se envolvem num problema sério. Sabe aonde foi bater esse problema? Lá no meu quarto, lá na minha sala. Eu tendo que falar comedidamente. Mas as ovelhas foram lá. Aí eu ter que ouvir gente que foi criada na igreja, numa hora como essa, tocar em dinheiro, falar em dinheiro, gente falando de depressão, falando assim, é que esses caras têm assim, essa síndrome de que são super, não se abre. A gente não tem com quem se abrir, porque nem entre pastores a gente pode se abrir. A gente não pode se abrir para o rebanho, porque o rebanho tem o pastor na posição de uma divindade. É claro que os pastores do passado, e muitos hoje contribuem para isso, porque não expõem as suas fragilidades, as suas fraquezas.
Não é por medo de perder dinheiro, não. É por causa da exposição que vai ser feita, porque a igreja consegue ser cruel e implacável. Deixa eu te falar uma coisa, meu. Quando eu vi essa palavra do dinheiro, depressão, não procurar ajuda de quem? De um psiquiatra? Então deixa eu falar uma coisa aqui. Não sou doutor, não. Mas já estudei um pouquinho sobre esse trem. E o negócio é mais ou menos assim. Não adianta você tomar antidepressivo se você não tiver o apoio da família. É a mesma situação dos alcoólicos anônimos. Se a família não entender o processo, se a família não abraçar o processo, se a família não entender que é um homem doente dentro de casa, não adianta tomar antidepressivo. Vai tomando antidepressivo e vem os problemas da família. E vem os problemas da família. É o problema da esposa, é o seu próprio problema, é o problema dos filhos, é o problema do neto, é o problema disso. Ei, você que fala aí de pastor. Que você acha que é assim, é um banco do Brasil. Se igreja fosse tão bom, o Lula não queria ser presidente, ele ia querer ser pastor. Entenderam, né? Porque quem gosta de dinheiro vai ser político no Brasil, não pastor. Aí, já sei, vamos falar aí do Bispo Macedo, do R.R. Soares, do Valdemiro, mais um tanto. São as exceções, seus bisonhos. São as exceções, seus bisonhos, seus ingratos, seus injustos, seus insanos. Uma família sofrendo. O defunto não está valendo, mas a família sendo exposta. A família de um homem que era pastor, reconhecido na sociedade moralmente como referência, agora marcada para sempre. Meu pai, meu marido, meu avô foi um suicida. Não só perder o pai, o avô, o marido, o filho, mas perdeu de uma forma que a sociedade jamais vai perdoar. E a sociedade não tem que perdoar mesmo, não. Se a igreja não perdoa, se os crentes de plantão não perdoam, aí falam da tal da depressão, né? Depressão não se resolve só com remédio. Tá aqui a depressão. Tá aqui a depressão. Passa o medicamento. Mas ele continua presidindo uma igreja. Ele continua responsável por um grupo, por um rebanho. Você acha que o rebanho está preocupado com isso? Não, pastor. Rebanho é assim, ó. Ovelha é assim. Não, pastor, nós vamos orar assim, pastor. O senhor tem que se recuperar. Deus vai te dar cura. O senhor toma aí os remédios e tal, não sei o que e tal. Mas aí o filho vai preso. O filho vai preso. Deixa só um minutinho aqui. Só me aguarda aqui. Já tô voltando. Aí daqui a pouco toca o celular. Aí o pastor atende. Pois não? Pastor, meu filho está preso. Eu preciso de alguém que vai na delegacia comigo. Dá para o senhor falar com o irmão fulano de tal que é advogado? Meu filho está preso. Vou matar meu filho na galera. E o pastor está na depressão, tomando remédio. Se o pastor não for, você sabe o que o rebanho diz a respeito dele? Seus apresentadores de televisão, cambada de merda que vocês são.
Você sabe o que o rebanho fala? Se fosse pastor mesmo, tinha ido. Porque o pastor dá a vida pelas ovelhas. Pastor dá a vida pelas ovelhas. Que vida? O homem já está morrendo. O homem já está morrendo. Isso é sério. Aí daqui a pouco toca. Alô, pastor, oi, deu um problema aqui, o que foi? Meu marido me bateu, pastor, meu marido me bateu. E ele já disse que só aceita falar com o senhor. E ele disse que só aceita falar com o senhor. Os seus apresentadores de televisão, seus muquirana, que desgraça a vida dos outros, a troco de ibope. Você sabe quantos que eu já tive que socorrer assim? Doente. E sair da minha casa 3 horas da manhã. Sabe por quê? Porque se eu não fosse, a ovelha ia entender que eu não sou pastor e que eu não a amava. Essa é a grande realidade de 99% da vida de um pastor. Pastor tem que ser perfeito, pastor tem que ser herói. Família de pastor tem que ser exemplo. Você acha que a igreja está preocupada? Quantas igrejas a gente conhece que diria assim para o pastor: pastor, o senhor está passando por esse momento de depressão, o senhor é uma bênção, então nós chegamos aqui a um combinado. O senhor vai parar por 1 ano, 2 anos, 2 anos, pastor. O senhor vai parar 2 anos, tomando seus medicamentos, sendo acompanhado pelos médicos. Nós vamos levantar aqui um conselho para estar conduzindo a igreja. O senhor só retorna depois de 2 anos. Nós vamos estar abençoando a sua vida com o salário, pelo tanto que o senhor tem investido da sua vida aqui. E às vezes o salário, irmão, é 3 salários. 3 salários. A média de salário de pastor no Brasil não chega a 2 salários. E a gente tem que ouvir um troço igual Danilo Gentili dizer que conhece de igreja e conhece de pastor. Tu não conhece nada, tu é um arrogante. O que você tem para falar para a família desses 4 que se suicidaram? Para se sair de uma depressão? Mas você tem razão em falar, sabe por quê? Porque os próprios crentes falam, os próprios membros da igreja falam. Os próprios membros da igreja falam. Aqueles que são abraçados, acolhidos, cuidados, sarados, tratados. Aqueles que são instrumentos de Deus para trazer cura na vida do povo, o próprio povo massacra. E ai se esse pastor cair. Não cai não, hein? Não cai não. Porque se você cair, a estrutura te abandona. A estrutura denominacional, de associação, de convenção estadual, de convenção nacional, te abandona. Te abandonam. Você não pode cair. Você não pode cair. Você é impecável. E o povo não pensa diferente disso. Sabe, eu chorei muito. Porque eu via as falas e dizia assim: gente, mas essas falas não estão falando, não tá falando nada pro defunto. Mas a família tá lá ouvindo isso. A família tá lá ouvindo isso, tá lendo isso, tá lendo isso. Gente, aonde está a misericórdia do povo de Deus? Aonde está a graça? Aonde está a graça? Teve uma pessoa que postou assim: essa é uma boa hora para a gente refletir e compartilhar entre nós aqui no Face. Entre nós, compartilhar
a crise do momento nos ministérios e nas igrejas. Tu é um imbecil. Quem escreveu isso? Meu Deus, eu não quero usar esses termos, porque eu tenho dificuldade com o pastor Silas Malafaia por causa desses termos que ele usa. Mas eu tô mal. E não estou mal pelo suicídio. Eu estou mal pelo comportamento covarde, cruel, perverso, maldito, desgraçado de muitos crentes. É claro que teve palavras de solidariedade. Eu acabei entrando em alguns embates com algumas pessoas. Por último eu parei. Eu só disse assim: o defunto não está ouvindo nada, não está lendo nada. Quem está sendo alimentado disso é os que ficaram vivos, que estão sendo feridos, machucados, destroçados. Quando é que nós vamos entender? Quando é que nós vamos entender que a obra-prima de Deus, a menina dos olhos de Deus, são os seres humanos? E vamos lidar uns com os outros com compreensão, com misericórdia. Eu acho necessário tentar trazer uma explicação. Qual a razão desses 4 suicídios desses pastores? E a minha tentativa é responder a essas pessoas que postam esses comentários bizonhos, que leva tudo para o lado do mercenário, colocando todos no mesmo saco e dizendo que tudo é gato. É esses que eu quero responder. Quero responder a essa turma de Rede Globo, de Jornal Nacional, que fica procurando tudo quanto é situação, pastor, essa turma televisiva, aos Danilo Gentiles da vida. E a explicação que eu tenho para esse suicídio é o seguinte: pastor é masoquista, ele gosta de sofrer. Então, como a vida dele aqui na terra é muito fácil, a moleza, não tem que trabalhar, não tem que fazer nada, ganha dinheiro à beça. Qualquer pastor abriu uma igreja aí, ele já está ganhando 50 mil reais por mês. Como a vida de pastor é essa mordomia, é beira de praia, água de coco, ok? Aqueles que são mais liberais, assim, sabe, tal, pá, uísquezinho. Você deve achar que a vida... Então, a vida do pastor é tão fácil, mas é tão fácil, que ele fica procurando problema. Aí ele fica assim: eu vou me matar, porque se eu me matar, eu vou pro inferno. E lá talvez eu vá encontrar algum problema, porque eu já não suporto mais essa mamata que eu tenho aqui. É tão... essa coisa... Mas tem uma outra possibilidade. Não, eu vou me matar porque eu sei que Deus sabe por que eu estou fazendo isso, e eu creio na misericórdia de Deus, e eu creio que vou para o céu. Deus está vendo e tal. Vamos pensar assim: deixa eu ir para o céu, porque talvez no céu eu encontre algum problema, porque aqui minha vida é... Poxa vida, minha vida... Eu tenho uma igreja, minha igreja tem 50 membros, ok? Minha igreja tem 50 membros, que é a grande maioria. Eu tenho tempo para construir, eu tenho gente para cuidar numa região carente, numa região de criminalidade. Mas é uma beleza, isso é uma beleza. Uma beleza, como picanha todo dia. Já não aguento mais comer picanha, filé mignon. Essa vida aqui é tão boa que tá uma desgraça que eu vou me matar. Eu acho que essa é uma boa explicação para esses irmãos que postaram um monte de coisa insana, covarde e cruel. Há uma frase
do Kleber Lucas, né? Ele falando que vai estar revendo a fé dele. Isso é um problema dele e não meu. Mas essa situação toda está me levando a pensar e a rever essa questão pastoral. Essa questão pastoral. O que eu vou te pedir, querido, é que você ame o seu pastor e não aquilo que ele faz. Ama a pessoa, ame o pastor e não aquilo que ele faz. Para que o dia que ele não puder fazer mais, você continue amando esse homem. Continue amando essa família. Continue abençoando esse homem, continue abençoando essa família. Vou pedir que você tire o teu pastor desse pedestal satânico de perfeição. Que você se preocupe com seu pastor. Por que é só o pastor que tem que procurar você? Por que você não pode procurar o seu pastor e dizer assim, pastor, hoje eu não vim aqui pelo senhor, não vim aqui por mim, eu vim pelo senhor. Eu tenho notado que sua esposa tem estado triste, eu tenho notado que o senhor está diferente, eu tenho notado que tem 2 domingos que vocês sentam em lugares diferentes. Isso não é o normal do comportamento de vocês. Ô pastor, está acontecendo alguma coisa? Eu posso ajudar? Pastor, vai ficar entre nós. Deixa eu ajudar. Eu quero orar. Pastor, eu vou orar. Para que o Espírito Santo mova no seu coração, caso tenha alguma coisa a ser dita, porque o senhor fale em confiança. Mas não é para expor o seu pastor. Não é para expor o seu pastor na igreja, na cidade, não. É para cuidar dele. Porque é terrível a gente cair nessa marca que nós temos, de que nós somos o único exército que abandona os seus feridos. Recentemente eu estava vendo uma série chamada Espartaco, e uma coisa me chamava muita atenção. É que quando um dos guerreiros eram feridos, o outro vinha, apanhava. Enquanto ele estava com vida, ele saía arrastando, colocava nas costas, carregava. Infelizmente, sobre o povo de Deus, sobre o exército de Deus, há essa marca satânica de que nós somos o único exército que abandonamos os nossos feridos. Ame o seu pastor. Cuide do seu pastor também. Sabe? Procure saber dele. Tem coisas que não precisa falar, você está percebendo. Você é um membro antigo da igreja, mas procure com a motivação errada. Não é para puxar o tapete dele, não. É para dizer o lugar desse homem é aqui. Só que ele está precisando ser restaurado. Ele está precisando ser restaurado. Porque é muito fácil a gente falar para os outros assim: o lugar da sua desonra é aonde você vai ser honrado novamente. Estou cansado de ouvir isso nas igrejas. É muito fácil chegar no púlpito e dizer, sabe, ó, o lugar que você caiu, é nesse lugar que Deus vai te levantar novamente, vai te dar dupla honra. E quando isso é na vida do seu pastor, como é que fica? Você consegue entender? Você consegue entender? Você consegue compreender? Vamos orar por essas famílias enlutadas, mas orar para valer. Que venha assim o socorro de Deus, mas que venha o socorro de Deus através do povo de Deus. Nós somos braços de Deus, nós somos pernas de Deus nessa terra. Eu te abençoo, meu irmão, com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um beijo no seu coração.